Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia para todos. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe cada eleito. Onde estiver cada um dos filhos de Deus nesta manhã, que a graça de Deus seja com cada um dos nossos irmãos. Deus possa continuar abençoando um dos nossos irmãos e nossas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia para todos que estão conectados conosco nesta manhã. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus abençoe a família eleita, a família amada de Deus, que Deus possa abençoar. Deus continue derramando as bênçãos em cada coração, em cada vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma noite que Tu tem nos dado, tem nos amparado, tem nos guiado e protegido e dado descanso físico. Muito obrigado por tudo, Pai. Te agradecemos, Pai Celestial, por cada bênção, por cada bênção recebida, Pai, cada filho, cada filha que o Senhor tem amparado e guardado nesta noite. Rogamos a Tua bênção e graça por cada um desses componentes dessa família, onde estiver, Pai. Nem só no Brasil, mas em todos os países que falam a nossa mesma língua, Pai. Que a graça, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um dos eleitos e eleitas nesta manhã. Dá-nos a Tua graça, Pai, vem repreender todo o poder das trevas, todo o poder do diabo, todo o poder do mal, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cada obstáculo, empecilho seja lançado fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, mais uma vez estamos aqui e damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Estamos mais uma vez aqui. Está comigo, irmão Conceição Lopes. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que já conectados também. Que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs, né? Graças a Deus. Deus continue derramando as bênçãos em cada coração, em cada vida. Deus continue manifestando a sua graça, o seu poder, né? Mandei meu pastor Josué, Deus te abençoe. Deus te abençoe poderosamente, dê força e graça, dê força ao seu braço para o trabalho, está lutando, batalhando, cansado, mas lutando, graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos também com o irmão Bonifácio, graças a Deus. Bom dia, irmão Bonifácio, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão Bonifácio, onde você estiver, que a graça e a misericórdia esteja com você e também com a sua família, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmã Silvia Helena também está conectada conosco, né? Graças a Deus. Bom dia, irmã Silvia Helena, que Deus abençoe. Deus continue abençoando também a irmã Paola. Deus abençoe a irmã Paola também, que está conosco nesta manhã. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos ler o salmo para início, né? Graças a Deus. O salmo é o 119, verso 137, que diz assim: Justo é o Senhor e retos são os seus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna,
e a tua lei é verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse salmo inspirado, né? Ele já foi inspirado e também prevendo os sofrimentos e a luta e a batalha do Senhor Jesus Cristo na luta do Calvário, né, irmãos? O Davi faz menção exatamente disso, dessas coisas, né? Quando ele estava ali no Calvário, isso estava prefigura algumas das cenas dramáticas daquele dia que ele estava ali na mão de algozes, né? Este servo, Davi, se coloca no lugar que toma prefigura Cristo antes mesmo do seu dia, mas Davi prefigurava os sofrimentos de Cristo ali na cruz do Calvário, né, meus irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né, irmãos? Damos graças a Deus por tudo que tem nos concedido, né? Grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso nós somos alegres, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando na mensagem a chave para a porta, ele diz assim: todos vocês votaram 100%, nisso então nós seguramos firmes nisso. Veem, a igreja é soberana, o que a igreja disser é isto: administradores de qualquer pessoa, dos administradores ou qualquer pessoa dos administradores, é somente cada um voto do pastor e simplesmente um voto. E a igreja, que é a democracia da igreja e a soberania da igreja, a igreja em tudo fará isto. Tudo fará isto isso é tudo. Nós gostamos disto, somente não temos bispos ou hierarquias ou supervisores ou outras para nos dizer isto ou aquilo outro. É o Espírito Santo na igreja que fala. Eu gosto desse regulamento, é muito bom. Graças a Deus. Irmãos, caiu esse parágrafo para nós e ele é muito importante na batalha que nós estamos tendo junto com o nosso pastor Adriano, né? Ali em Franca. Mas sabemos que é uma batalha, irmão, que o inimigo já perdeu. O inimigo já perdeu essa batalha há mais de anos atrás. O inimigo já perdeu. O pastor Adriano só tinha que exatamente colocar as bases do seu ministério, e ele colocou as bases do seu ministério exatamente no lugar onde era ministrado a palavra e a revelação pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, né? Difícil foram aqueles dias, mas pela graça de Deus nós vencemos. Nós prevalecemos juntamente com o pastor Adriano ali, naquela batalha, irmãos. Foi dia e noite de vigilância, dia e noite de prontidão ali, e o inimigo simplesmente não queria que aquele lugar fosse usado da forma que foi usado neste ano, graças a Deus. Então as bases do ministério do pastor Adriano já têm sido estabelecidas. Como disse, para onde o Senhor guiar agora, nós podemos ir, porque já foi feito o necessário, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né, irmãos? Damos graças a Deus porque Ele tem feito tudo por nós, né? Na sua graça, na sua misericórdia. E agora mesmo que aquelas pessoas más querem o lugar, primeiramente aquele lugar para eles vai ser lugar de mais
suplício, eles não vão se dar bem naquele lugar. E segundo, se conseguirem, porque nós sabemos que Deus é que está no controle da sua palavra, nesse quinto ministerial, da qual, né, nós sabemos que de onde saiu a palavra que nos guia, a palavra que orienta saiu exatamente daquele lugar. E isso foi estabelecido há mais de anos atrás, pela graça do Senhor, com o voto e a soberania da igreja. Foi exatamente ganho essa batalha ali, né? Foi muita batalha, mas nós oramos, ajudamos a orar, oramos e estivemos unidos com o pastor Adriano em oração, e ele prevaleceu, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né, irmãos? Graças a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede, né? Graças a Deus. Vamos cantar um hino aqui? Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende, ouve o meu clamor. Contempla o meu Deus pelo seu grande amor, esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti eu sou fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Eu sei que estou no lugar muito alto, e se eu cair, eu me despedaço e fico a orar ao meu Salvador. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti eu não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Amém, graças a Deus. Eu não sou tão treinado com este hino e costumo dar umas barbeiradas aqui. Maneire Lopes, bom dia, Deus abençoe. Irmã Silvia Helena, peraí, irmã Filomena, graças a Deus, irmã Silvia Helena. Vamos, irmão Zezinho, graças a Deus, louvado seja Deus. Nery, dá um bom dia, Deus abençoe a família Brana nesta manhã. Deus abençoe também a Nery, né? Graças a Deus, Deus abençoe o irmão Zezinho, Brana, assistindo conosco. Muito obrigado, irmão Zezinho, pela presença sua conosco nesta manhã. Irmã Filomena Moura também, graças a Deus, né? Graças a Deus pela vida de cada um. Irmã Silvia Helena, Deus cubra de bênçãos o pastor Orlando e todos os irmãos e irmãs neste dia de hoje. Graças a Deus, irmã Silvia Helena, é confiarmos, né? Somente crer, tomar posse, né, minha irmã? Deus tomando posse, nós tomando posse da bênção, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O pastor Josué Brano, né? Graças a Deus pelo pastor Josué Brano, né? Na batalha, na Conceição, faz nos lembrar do povo de Israel quando estava na luta ali na Pérsia, né? Na Babilônia, né? E havia muita luta, havia muito impedimento, muito obstáculo para impedir a construção, mas eles estavam firmes, né? Às vezes o homem estava com a lança na mão e a colher de pedreiro na outra, construindo os muros, graças a Deus, né? E ali em Curuçá também estão na batalha, né? Graças a Deus. Irmãos, chegará aqui pedir de oração pelo meu bisneto, né? Levi, está internado no pronto-socorro aqui de Belo Horizonte, né? E vamos orar por ele. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Tu és o grande curador, Senhor. Aqui te apresentamos a Ti essa criança que está internada no de Lomberes, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja sobre aquela criança, meu Pai Celestial. É uma criança, Senhor. Os pais sejam o que for, mas é uma criança que necessita de Ti, Pai. Mas todavia prevalece a Tua vontade perfeita, Pai. Se a Tua vontade perfeita é colocar a mão sobre a Tua mão poderosa e levantar aquela criança do hospital,
tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos a vida do pequeno Levi, nas tuas mãos, Pai. E repreendendo todo mal, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguindo aqui, graças a Deus, Irmã Silvelena. Irmã Maria Mara, Deus abençoe. Irmã Maria Mara, Deus abençoe todos os nossos irmãos assistindo conosco, graças a Deus, né? Bom, José Procnô também está conosco. Bom dia, irmão José Procnô. Deus abençoe você mais esse dia também, meu precioso irmão. Deus da vitória, né, irmão? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmã Leila Ferracini, bom dia, irmã Leila. Vamos batalhando, irmã Leila. Nós somos mais do que vencedores. Nós já vencemos, irmã Leila. Há mais de anos atrás nós vencemos. A igreja foi soberana e exatamente votou por aquilo que Deus quis, que era a vontade perfeita de Deus, graças a Deus. O alicerce já está feito, irmã. Graças a Deus. Já vencemos, não vamos vencer, já vencemos pela graça de Deus. No nome do Senhor Jesus, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, né? Graças a Deus. Exaltado seja o santo nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mensagem de adoção espiritual, irmão Brano diz assim para nós, no parágrafo 46, diz assim, ele diz assim no capítulo 16 de São Mateus, simplesmente para uma leitura nesta manhã, quero ler apenas uma parte aqui para um texto e que o Senhor nos deu o contexto da palavra. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, bom é estarmos aqui, se queres façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Mas graças a Deus, né, irmãos? A palavra de Deus também nos traz em recordação os últimos dias de Jesus, quando ele estava preparando todo o cenário estava preparado, né? Ele somente precisava de uma adoção, graças a Deus, né? Haroldo, bom dia, Deus abençoe. Família Brana, Deus abençoe, meus amados irmãos. Bom dia também, meu Haroldo. Que Deus te abençoe também ricamente você e sua família, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Irmã Isabel Félix da Rocha também manda um Deus abençoe para nós aqui, né? Deus abençoe para Pastor Orlando, um dia abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã. Deus te abençoe também grandemente. Abençoe seus familiares, minha irmã, graças a Deus. As irmãs corajosas, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois é, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus fez nos últimos dias do seu ministério. Ele para completar, ele precisava exatamente daquele momento, né? Da realização daquela adoção que havia de ser feita, né? Ele foi levado, conduziu os discípulos àquele alto monte, para quê? Para ele ser aprovado como filho, né? Graças a Deus, né? Então nós sabemos que ali também aconteceu, cumpriu a Escritura, né? O filho tinha que ser adotado para tomar posse de tudo aquilo que o pai havia colocado em suas mãos, ou estava colocando em suas mãos, né? Que ele foi adotado como filho
né? E foi maravilhoso aquela cena, foi tão maravilhoso que Pedro até ficou como se estivesse fora de si, né? Querendo até mesmo a realização de 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor Jesus, né? Mas não era bem isso que o Senhor Jesus estava fazendo e realizando, né? Não era bem essas coisas, né? Não era bem esse tabernáculo terrestre, mas era exatamente um tabernáculo, um mover espiritual de Deus, né, irmãos? Tudo que Deus fez a sua criação e depois mostra por todos os seus sinais e maravilha, pela sua palavra, que da mesma criação procede toda a palavra de Deus, né? É verdade. Ele é o pai de Abraão e ao mesmo tempo coloca Abraão como pai de todas as nações, graças a Deus, né? E nesse último tempo ele coloca Brana também, né? Nosso pai Brana, graças a Deus, né? Louvado seja a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A irmã Conceição colocou o hino na minha mão aqui, deixei o hinário. É o 164. Jesus, agora bem eu sei quão grande é o teu amor, pois salvação em ti achei, aceita meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Descanso nunca conheci, inútil sempre sou. Mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Senhor, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Senhor, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor, louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por meu paz. Senhor, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Amém, né, irmãos? Eu acho que tem que entrar numa aula de música para poder aprender alguma coisa. O Procnô está aí, ele é um bom professor, né? Canta muito. Mas que Deus nos dê graça, né, irmãos? Graças a Deus, né?
sabiá, não entende nada de nota musical. E o irmão Brano diz que não tem nem problema de pressão alta porque ele canta. Ele canta, né? Ele canta no idioma português também, né, irmãos? Graças a Deus, né? Ele canta no mesmo idioma nosso, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Norma Barros, que está assistindo conosco, irmã Norma. Deus abençoe a senhora, abençoe o meu pastorzão, abençoe todos os irmãos aí, nessa luta aí, nessa batalha, nessa construção. Mas que Deus dê graça à senhora, à sua família, para ir continuando na luta e na batalha. Que Deus abençoe o pastor Vaí, o pastor Josué, que estão naquela construção daquele refeitório, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Na Silvia Helena, graças a Deus. Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos e nossas irmãs nesta manhã. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, Pai Celestial, pela luta mais vitoriosa que o Senhor tem dado, Pai, a nós nesse ministério quíntuplo, Senhor, depois da partida do nosso pastor. Sabemos que, Senhor, nos posicionamos porque o quíntuplo já existia, mesmo no dia do pastor, Senhor. Mas a partida do pastor também não impede de o quíntuplo esteja aqui operando, Pai, porque o quíntuplo é parte da esposa e é a esposa, Senhor. O quíntuplo que preserva esta palavra, Pai. O quíntuplo que mantém cada componente dessa esposa, Pai, na linha da palavra, Senhor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas daquilo que foi ensinado para nós, graças a Deus. Louvado seja o seu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos feito, Pai. Abençoa cada ministério, cada ministro, nesse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, Pai. Venha abençoar também, Senhor da glória, aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Dê vitória aos seus filhos, Pai. Dê vitória nas lutas, nas tempestades da vida, mas que a bonança possa vir, Senhor. Não como aqueles dos dias, não como os discípulos, Senhor, achando que era um fantasma, Senhor, mas que podemos, ó Deus eterno, identificar a mão de Deus operando, o braço forte de Deus operando em nosso favor nesse tempo em que estamos vivendo, Pai. Graças te dou também por ter nos mantido até aqui, Pai, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Como Tu queres, Pai, cada um de nós somos o que somos, Pai. Não tem jeito de sermos o outro, não tem jeito de tomarmos o lugar de outros, sim, o nosso próprio lugar, a nossa própria posição. O próprio Paulo admitiu isso, Pai, quando ele disse, pela sua graça, sou o que sou. Venha abençoar cada um dos Teus nesta manhã, Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Norma, Maneli, Bonifácio, graças a Deus. Deus abençoe, Deus continue abençoando os nossos irmãos. Nós vamos continuando nesta semana, né, irmãos? Se assim for a vontade perfeita de Deus, vamos continuar até o fim da semana, né? Até no sábado aqui, nós vamos continuando, porque o pastor Josué, além de estar em obra, mas também quando nós temos uma viagem na próxima semana, então o pastor Josué estará fazendo tudo também. Então, o pastor Josué vai estar cumprindo uma semana toda também, né? Vamos então deixar ele descansado essa semana e na próxima semana então ele estará na batalha também, né? Bom dia, irmã Sara Lins, Deus te abençoe, assistindo, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? A irmã Sara Lins manda um Deus abençoe para todos os nossos irmãos. Amém, né, irmãos? Recebamos. Que Deus abençoe também a nossa irmã Sara Lins, né? Uma fiel, verdadeira, eleita do Senhor nesses dias em que nós estamos vivendo, né? Graças a Deus, né? O pastor Josué continua conosco, né? Ele está ali deixa eu ver, no Acará, né? Estão no Acará. Às vezes eu troco o Acará por Curuçá e os irmãos sabem que não é esquecido, um pouco a mente um pouco mais lenta, mas Deus abençoe onde estiver, aí Jesus está, né, mãe? Onde estiver cada um eleito,
Aonde estiver, aí o Senhor está, graças a Deus, né? Como Daniel, né? Estava na cova dos leões, estava ali o Senhor com ele, graças a Deus, né? Ou como Sadraque, Misaque e Abednego, foi jogado na fornalha, mas não estava sozinho, que o quarto homem estava com eles, graças a Deus, né? Graças a Deus. Damos graças a Deus porque Deus não desampara os seus filhos, né? Graças a Deus. Irmã Filomena Moura, Deus abençoe também, irmã Filomena, que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está rindo, irmão Josué? Tem graça não, rapaz. O negócio é sério. Graças a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Falei que está esquecido e está rindo, ainda está rindo da gente ainda, sabe, irmãos? Esse pastor Josué, esse homem não poupa ninguém, sabe, irmão? Esse homem, vou te contar, só Deus. Deus tem misericórdia do nosso pastor Josué e dá ele muita bênção, né? Graças a Deus, né? Muito bem humorado o tempo todo. O Zezinho também, graças a Deus, irmão Zezinho. É aquele amor de irmão, né? Recebe os irmãos na casa, ali naquela fazenda, né? Aquele sítio abençoado, aquelas águas, né? Parece até que é uma coisa fora do comum, né? Aquela quantidade de águas que o Zezinho tem ali na sua fazendinha aí, né? É muita beleza, muita natureza boa ali, né? Graças a Deus. A Norma está dizendo que o pastor Josué é uma bênção, realmente ele é uma bênção, graças a Deus. Deus abençoe, irmã Norma. Isso é verdade, irmã. O pastor Josué é aquela pessoa que Deus tem colocado para, sabe o quê? Para alegrar os irmãos, né? Graças a Deus. Se estiver meio triste, se ele entrar no meio, ele alegra, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes tem uns alegres que fala pouco, né? É igual a gente aqui, mas Deus tem misericórdia e abençoe cada um de nós, né? O Hélio de Oliveira Silva diz: bom dia família Brana, Deus abençoe o pastor Orlando e toda a sua família. Deus te abençoe também, meu irmão Hélio de Oliveira. Deus te abençoe grandemente, meu precioso irmão. Deus te dê graça para servir a Ele cada dia mais fielmente também, meu irmão. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Pai Celestial, entregamos nas suas mãos, Pai Celestial, esse momento em que estamos vendo que os seus filhos estão em contato, em comunhão, ó Deus, em primeiramente comunhão contigo, Senhor, através da distância, mas também em espírito, em comunhão uns com os outros, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado por esta hora que nós aqui estamos, obrigado por todas as bênçãos que tem nos concedido e tem nos proporcionado até aqui, Senhor. Podemos dizer como Josué, depois da batalha vencida, pôde declarar: até aqui nos ajudou o Senhor, graças a Deus, né, irmãos? Ele tem nos ajudado, tem nos dado força e graça, nem só nós, mas todo esse corpo ministerial espalhado em várias partes do nosso país e de países vizinhos, que o Senhor tem abençoado a todas as pessoas, aqueles que professam esta mensagem que foi deixada por João, fielmente obedecendo e caminhando sobre isso. É o que nós pedimos e confiamos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Na mensagem de adoção espiritual, o Deus dessa era maligna, o irmão Brana diz assim: ó, quão bonito as Escrituras os une em cada era. Observe agora, quando a Igreja Mundial não tivesse a palavra, quando a Igreja Mundial não tivesse a palavra de Deus para governar sobre eles, eles aceitaram um assassino, Barrabás. O que foi isso? O que isso fez? Isso exaltou Satanás, o Deus dessa era maligna, para o lugar que ele sempre quis. Agora ouça, pois Satanás não é mencionado como Deus de nenhum, Satanás não é exaltado como Deus
de nenhuma outra era a não ser desta era. Ele não foi mencionado como Deus na era de Noé, ele não foi mencionado como Deus também na era de Moisés, na era de Moisés, o Deus na era de Elias ele não foi também, mas nesta era maligna, adorado por milhões e bilhões de pessoas, eles não sabem disso. Esse é o perigo, né, meus irmãos? As pessoas partiram, criaram doutrina errada, partiram para o lado oposto, só está combatendo a verdade e estão se sentenciando a si próprios, né, meus irmãos? Aquelas pessoas que partiram com a doutrina errada estão levando a mesma mensagem, levando a mensagem do pastor Osmar, levando fotos, levando tudo, fazendo sempre aquela representação que ao natural parece estar tudo certo, mas simplesmente combatem a noiva. Simplesmente combatem a noiva e dizem que são a noiva também. O Mombrana deixa claro que há muitas, não é só duas, não. Há muitas noivas, mas ele vai levar só um para o rapto, né, meus preciosos irmãos? Tem muitas, mas o Senhor Jesus vai levar só uma, essa que está em toda a palavra, naquilo que foi deixado por João. Não pegar uma doutrina oposta para ser diferentes, mas pegamos aquilo que éramos, no mesmo que éramos quando João estava conosco, o ministério de João, na pessoa do pastor Osmar, do mesmo que éramos quando o pastor Osmar estava conosco, continuando sendo a mesma coisa. E nós ficamos no mesmo lugar, inclusive no mesmo lugar, irmãos. Por isso é que fomos consagrados no mesmo lugar. Um ano vitorioso na presença do Senhor, né? Bem que o doutrina errada queria tomar o lugar, mas pela graça de Deus, Deus nos deu para provar que Ele é Deus, né? Então as bases do ministério quíntuplo foram formadas neste ano de ministério. Então depois de haver formado essa base, tanto faz ficar naquele lugarzinho ali, como também no outro lugar, na proximidade, o ministério é o mesmo agora. Graças a Deus, porque querem tomar o lugar, sabe para quê? Só para dizer que tomou. Porque a batalha deles é batalha natural, é batalha do braço físico, é batalha na justiça, é batalha falsa, mas sabemos que a nossa batalha é na palavra, nós ficamos na palavra. Graças a Deus por tudo, né? O Mombrana, quando foi numa reunião, numa caçada, certa vez, o irmão sonhou que viu o irmão Brana naquela caçada junto com os irmãos, e de repente eles notaram que o irmão Brana foi caminhando, depois, daí a pouco o irmão Brana estava caminhando do outro lado do rio, caminhando, até que o irmão Brana não foi visto mais, ele sumiu aos olhos deles. Então, sabe o que diz o sonho do irmão? Diz assim: e aí cada um saiu para o seu próprio caminho. Foi exatamente o que aconteceu nos dias de Mombrana, né? E aqueles que criaram doutrina errada também saíram para o seu próprio caminho, né, irmãos? Dizem que são parte da noiva, mas, na verdade, que vai comprovar isso para eles é o rapto, né, meus irmãos? Graças a Deus, que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, né? Graças a Deus, Deus continue abençoando, a Ruth também está assistindo, Ruth Marques, que Deus abençoe, cada um dos nossos nesta manhã, né? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer oração pelo nosso ministério, e que é exatamente como a composição do quíntuplo, né, irmãos? Glórias a Deus, nosso Pai Celestial. Nesse momento nós estamos na Tua presença, Pai, entregando a Ti mais uma vez o ministério quíntuplo, Senhor, que está representado através de profetas, apóstolos, também, Senhor, glória, evangelistas e mestres. Estamos entregando nas Suas mãos, Pai, esse ministério, a começar pelo ministério do pastor Josué,
ali no Curuçá, Senhor, que a tua bênção esteja sobre aquele ministério, sobre os seus membros, sobre a sua família, sobre a sua igreja ali, Senhor, sobre os seus projetos de construção também. Senhor, que o Senhor possa abençoar, havendo tempo, Senhor, sabemos de qualquer maneira o templo que o Senhor deseja, para não é templo feito por mãos, mas é um templo espiritual, Senhor, esse já está pela tua graça preparado, Senhor, no coração de cada eleito, Senhor. Por isso louvamos e bendizemos pelo ministério do pastor Josué, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo também. Entregamos nas suas mãos o ministério do pastor Ivaí Barros, Pai, ali em Belém e regiões ali, Pai, que a tua bênção e graça esteja sobre o teu filho e sobre os seus obreiros, e também sobre a sua família, e sobre toda a sua vida, Pai, que ele possa continuar prevalecendo pela tua graça e pelo teu poder, Pai, que somos parte, ó Deus eterno, nem só de uma família, mas também desse quinto, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente o nosso pastor Ivaí Barros, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, também pelo pastor Sinibaldo de Carvalho, Senhor, venha abençoar a família, venha abençoar o ministério, venha abençoar a cada um dos componentes ali, dos obreiros do pastor Sinibaldo, que sejam abençoados e agraciados pelo teu poder e pela tua misericórdia, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Também, meu Senhor, entregamos também o pastor Sebastião José, Senhor, que ele possa continuar, Pai, sendo uma bênção nesta unidade de fé, Senhor, nesse ministério da esposa, Senhor. É o nosso desejo, a nossa súplica, Pai, que ele possa prosseguir, Pai. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mesmo que o Senhor tenha os ministérios especiais sob a tua mão poderosa, Pai, tu que dirige os ministérios, tu que comanda, tu é que usas como quer cada um desses ministérios, quando queres, na hora que queres, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória e honra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Também entregamos o ministério do pastor Adriano, Senhor, continue abençoando, ó Deus eterno, a nossa vitória, Pai, já aconteceu há um ano atrás, Senhor, quando a igreja de Franca voltou em massa para que ele fosse o pastor daquela igreja, Pai. Então as bases do ministério do nosso pastor Adriano já está estabelecida ali, Pai, para a glória do teu santo nome. E somos uma família, somos um corpo, é um ministério quíntuplo, Pai, caminhando na palavra deixada, ó Deus eterno, por Brana e também por João, Senhor, no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, Pai. Te adoramos, te louvamos por esse ministério quíntuplo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também vem abençoar o pastor José Julião, Pai. Se acha acamado, mas a sua esposa, ó Deus eterno, tem mantido ele naquela posição, Pai. Ele tem olhos para ver, ouvido para ouvir. E a tua graça, Senhor da glória soberana, é que dirige, Pai, o que tu queres dele, o que tu queres com ele, e assim está nas tuas mãos poderosas, Pai, no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Também, Pai, por esse pequeno, humilde ministério, insignificante ministério aqui, meu Pai. Te agradecemos por ter nos mantido e ter nos dado graças nesse tempo também, Pai. Tempo de calamidades, mas o Senhor nos deu vitória e pela tua graça somos vencedores, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Pai, amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aquela pessoa que estava hospitalizada conosco, está no hospital até hoje, novamente internado. E o nome dele, não sei se nós lembramos aqui. O nome dele é Senhor Faustino, não temos o sobrenome agora, mas nós vamos fazer mais uma oração por ele. E se for da permissão de Deus, a gente pode até tentar visitá-lo, tá, irmãos? Os irmãos, orem para que Deus nos dirija a fazer o que deve ser feito a respeito daquele homem. Quando eu vi aquele homem, eu simpatizei com ele porque ele tem uma aparência grande com o nosso precioso irmão José Damas, sabe? E sempre quando eu olhava para ele, eu lembrava do irmão José Damas. Se Deus tem um plano na vida daquela gente, Deus vai nos dirigir em nenhuma visita naquele hospital para fazer
cumprir a sua palavra ali, né, meus irmãos? Então vamos fazer a oração pelo nosso amigo, o senhor Faustino. Eles são, eu creio que deve ser de fé católica, seja o que for, mas nessa hora aí é só Deus, eles dependem de Deus, né? Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Tu és o grande curador, Senhor. Tu és aquele que opera. Tu não precisa de pedir licença e nem pedir autorização para operar em qualquer daqueles que o Senhor deseja operar, Senhor. Porque o poder pertence a Ti, Pai. Tu és o grande curador, Pai. Eu não sei o que Tu queres para o Senhor Faustino, Senhor, ali na Santa Casa, mas, Senhor, que o Senhor possa dirigir, Senhor, se quiser algo para ele, que o Senhor possa dirigir de forma que ele possa chegar a ele, Pai, aquele conhecimento revelado da Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso me entrego nas Suas mãos, que cada irmão, cada irmã esteja no mesmo espírito, propósito, e o Senhor possa fazer a Tua obra na vida daquela pessoa, Pai. No nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha, porque Ele faz maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é santo, e santo e santo Ele habita no meio dos louvores, né? Isaías, quando viu aquela visão, ele sentiu o seu estado, né, deplorável, quando ele viu aquela visão daqueles querubins de 6 asas, cobrindo até os pés, e o rosto em respeito ao Senhor, ao grande Deus, né? E ele então disse, ai de mim, ai de mim. Nesse corpo, irmãos, nós todos podemos proferir o mesmo que Isaías proferiu. Nesse corpo de carne, de pó, nós podemos proferir o mesmo que Isaías proferiu. Ai de mim. Mas é pela graça de Deus, a nossa alma, ela está redimida, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O eleito tem a alma redimida, mesmo que o corpo, a redenção do corpo está chegando, né, irmãos? A redenção do corpo, o poder de transformação está aí e a redenção está chegando, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Irmão Brana, observa aqui no selo de Deus, a mensagem selo de Deus, o parágrafo 276. O irmão Brana observa o seguinte: agora observe-no, disse, esperem até o quê? Que o povo da hora 1/10 pudesse entrar, a 1/10 chamada dos gentios. Mamãe trabalhou lá, papai, e aqueles trabalharam aqui, vovó trabalhou lá atrás. Essa é nossa era,
A hora, essa é a nossa era, a hora 1/10. Aquela guerra mundial parou no 10º mês do ano, no 10º dia do mês, na 10ª hora do dia e no 10º minuto da hora. Irmãos, olha que pontualidade que aquela guerra, a Segunda Guerra parou, irmãos. Uma coisa, irmãos, quem não olhar isso, por isso que foi observado, até ímpios, até pessoas ímpias observaram aquilo, ficaram olhando para os outros. Quem mandou parar a guerra? Quem parou a guerra? Quem mandou? Então, irmãos, o irmão Branham abre bem os nossos olhos para esse momento, sabe? Olha só que coisa. Na hora, olha, todos eles trabalharam lá, né? Mas essa é a nossa era, irmão Branham diz. A hora 1/10. Aquela guerra mundial parou no 10º mês do ano, no 10º dia do mês, na 10ª hora do dia e no 10º minuto da hora, para que o povo da hora 1/10 pudesse vir. Irmãos, nós somos este povo, irmãos, somos este povo da hora 1/10. Estamos aqui, você está aí, cada um dos nossos irmãos estamos aí. Esta é a nossa hora, meus irmãos. É a hora 1/10, quando o tempo não existirá mais a partir dessa hora, porque logo vem o rapto. Logo depois dessa hora, então, o que se espera é o rapto, a transformação desses corpos de carne num corpo totalmente mudado, um corpo jovem, um corpo espiritual, né, meus irmãos? Então, é uma hora muito séria que estamos vivendo, é hora de vigilância total. Então, vamos continuando aqui, terminando o parágrafo. A 10ª hora pudesse vir, o que receberam o mesmo batismo do Espírito Santo que receberam aqui atrás, no princípio. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando nossos irmãos, né, irmãos? Então, recebeu o mesmo batismo que receberam lá atrás no princípio, para trazer de volta o poder e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mesmos sinais e maravilha. Que é isso? As guerras estão sendo travadas aqui, sendo travadas lá, e sendo travadas aqui. Estamos travadas lá, tentando, as bombas atômicas, tudo mais estão sendo fabricadas, mas eles não podem fazê-lo, O irmão Branham bate palma no púlpito. Irmãos, isso é muito sério. O irmão Branham bate palma no púlpito várias vezes, até que os judeus recebam uma visitação do batismo do Espírito Santo. O anjo disse: retenha isso até que selecione os servos, não a noiva. Os gentios nunca foram servos, nós somos filhos e filhas, e esses são os servos dos judeus. Abraão foi o servo de Deus, aleluia. Agora, paciência, irmão, estou terminando. Agora nós encontramos milhões de judeus. Deus endureceu o coração de Faraó para impedi-los para a Palestina. Deus endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, o coração de Stalin, e ele está impedindo pela força para a Palestina, estão impelindo pela força a Palestina, não sabendo que ele está trabalhando diretamente nas mãos de Deus. Então, irmãos, o plano de Deus para o nosso tempo está aqui. Nós somos exatamente naquela hora, viu, irmão? Naquela hora, 1/10 hora. Que Deus continue abençoando seus filhos e filhas, né? Nós somos um povo agraciado por Deus. Deus nos escolheu para estar sobre a terra nesse tempo, testificando
da verdade da sua palavra, testificando que Ele tem enviado os seus profetas, testificando que Ele tem enviado essa última mensagem do fim, que é um homem com um ministério tríplice, tanto de Elias como de anjo forte, como de sétimo anjo, para trazer esta revelação para a esposa, para que pudéssemos estar exatamente nesse momento na presença do Senhor. Que Deus abençoe nossos irmãos, que Deus abençoe nossas irmãs, né? Vamos fazer uma oração pelo nosso país, Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, por este Brasil, Senhor. Ó Deus, os homens estão em polêmica, estão em discórdias, estão em desavenças, o mundo está em guerra, tudo está acontecendo, Pai. Te pedimos misericórdia pelo presidente dessa nação, Pai. Seja ele o que for, Senhor, o Senhor o colocou ali, Pai. Ninguém entra ali, Senhor, a não ser que a tua mão poderosa o coloque, Senhor. Por isso ele está ali, para fazer aquilo que o Senhor quer que fosse feito, Pai. Por isso nós entregamos nas tuas mãos também os governadores de cada estado deste país, os senadores, vereadores, deputados, todas essas pessoas que regem, Pai, este país, que a graça seja com cada um dos teus, Pai. No nome do Senhor Jesus também, vem visitar os hospitais, aqueles que necessitam de Ti, Pai, que não tem nem mesmo quem o socorra ali, Senhor, mas ali tem um socorro bem presente que pode chegar e socorrê-los, Pai, que é a Tua mão forte e poderosa, o grande curador, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude cada um dos Teus filhos nesse dia a que possam ser vitoriosos e possam ver o braço do Senhor operando em favor de cada um daqueles que são ordenados para ser abençoados, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Pois é, meus preciosos irmãos, nós estamos chegando ao finalzinho desse pequeno momento, né, de comunhão, né? Eu creio que é um momento de comunhão, como diz o pastor Josué, né? É um momento de jejum, porque, claro, né, esse momento é um momento que se levanta e está aqui na presença do Senhor, né, em jejum, para entregar nas mãos do Senhor, né, cada um desse propósito da nossa vida nesse momento, entregar nossa vida ao Senhor, que nós possamos ter um dia melhor na presença do Senhor, um dia de gozo, de alegria, de prazer, né? Que Deus continue abençoando a família Brana reunida em todo o nosso país, em todos os países vizinhos, onde falam o mesmo idioma. Que a bênção e a graça do Senhor esteja com todos os nossos irmãos, no nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que compartilharam, né? Graças a Deus, né? Amanhã, mais uma vez, vamos estar aqui e que Deus continue abençoando nossos irmãos, nossas irmãs. Deus continue visitando cada lar, cada familiar. Ó Deus, que nós possamos entregar nossas famílias nas mãos do Senhor, né, irmão? Nossos familiares que estão fora, possamos entregar alguns casos conjugais também, né? Às vezes o marido está e a esposa está fora. Às vezes também a esposa está na mensagem, o marido também está fora da mensagem. Que Deus tenha misericórdia de cada um dos seus nesta manhã, né, irmão? De nossos filhos, que Deus possa estender a mão poderosa sobre cada um dos deles nesta manhã, né, irmão? No nome precioso do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Graças a Deus. Vamos fazer a oração final neste momento, que Deus possa enviar a sua graça em cada coração, em cada vida. Pai Celestial, entregamos nas suas mãos, Pai, este momento de comunhão, de adoração, esse momento, Pai, de jejum, esse pequeno jejum, Pai, entregamos nas suas mãos poderosas, Pai. Vem estender tua mão sobre os teus filhos nesta manhã, vem abençoar cada coração, cada um daqueles que tem compartilhado também, Senhor, aqueles que não compartilharam, podemos até lembrar os seus nomes, Pai. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada vida, cada coração, Pai. É uma família, Senhor. É uma família unida na mesma palavra, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo desejo, Senhor, na mesma comunhão apostólica dos dias dos apóstolos, Pai. Porém, algo mais, Pai. Nesse dia nesses dias temos tido uma revelação, Senhor,
aquilo que muitos desejaram, mas tem vindo para nós nesse tempo, Pai. A palavra na sua realidade, a palavra se cumprindo, a palavra aberta, a palavra revelada para esse tempo, Pai. Que cada filho e cada filha, Pai, que possa tomar posse de cada momento, cada instante e nos alimentarmos cada dia desse livrinho que foi, ó Deus eterno, aberto, revelado por Brana e também foi ensinado por João, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor Jesus, amém, amém. Irmãos, nós chegamos ao final. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Amanhã novamente vamos estar aqui juntamente com nossos irmãos, né? E a graça do Senhor seja com cada um dos nossos, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador.